E se o que chamamos de loucura for, na verdade, um lugar, uma dimensão esperando o momento certo para puxar alguém de volta? Todo mundo fala de realidades paralelas como teoria científica, ficção, papo de internet. Mas e se algumas pessoas realmente atravessam sem querer? Você já reparou que algumas pessoas desaparecem do nada e reaparecem dias, meses, até anos depois, sem memória clara? A ciência chama de colapso psíquico. A religião chama de provação espiritual. Eu chamo de sete além. Não porque eu ouvi falar, mas porque eu estive na porta. E quase cruzei. Meu nome é Jéssica. E antes de continuar, eu preciso dizer uma coisa. Se você acha que a realidade é uma coisa sólida, estável, segura, você vai mudar de ideia no final desta história. Eu não quero convencer ninguém. Só quero que você escute, porque a última pessoa que tentou me alertar foi ignorada. E ele, meu irmão Marcos, pagou o preço por isso. Essa história começou há alguns anos, quando a nossa vida ainda era simples. Antes dos sinais. Antes do desaparecimento. Antes do trem. A minha família sempre viveu com pouco, mas com paz. Uma casa pequena, numa rua simples, vizinhos que sabiam da vida uns dos outros. Era aquele tipo de lugar onde todo mundo se cumprimenta, mesmo sem saber o nome. Eu trabalhava em outra cidade, num alojamento de funcionários de uma padaria grande. E nos fins de semana, voltava para casa para ver meus pais e meu irmão, Marcos. A gente sempre foi muito unido. Crescemos dividindo o mesmo quarto, os mesmos medos, os mesmos sonhos. E por muito tempo, a mesma pobreza também. Mas havia amor. E por isso, quando Marcos começou a mudar, eu senti antes mesmo de entender. Aos poucos ele ficou diferente. Não era tristeza, nem raiva, era como se ele tivesse sempre ouvindo alguma coisa que ninguém mais ouvia. À noite, eu acordava e via a luz acesa no corredor. Ele ficava sentado no sofá olhando para a porta, como se esperasse alguém bater. Às vezes ele sussurrava baixinho, como se conversasse com alguém que não estava ali. Perguntei 1000 vezes o que estava acontecendo. Ele só dizia: "Tô percebendo coisas demais, Jéssica. Coisas que não deviam estar aqui." E eu ria, achando que era cansaço, ansiedade, imaginação, quem nunca? Só que logo que parecia brincadeira, virou inquietação real. Ele começou a escrever coisas num caderno que escondia embaixo do colchão. Uma vez eu vi rabiscado: "As luzes não seguem as ruas deles. O som para primeiro. Eles observam antes de chamar." Eu não entendi nada na época. Eu só sabia que o Marcos não estava dormindo, não estava comendo direito e, principalmente, não estava mais com os olhos aqui. Ele olhava para mim, mas parecia que enxergava outra coisa atrás de mim. A sensação era horrível, como se eu tivesse perdido meu irmão mesmo com ele dentro de casa. E eu não sabia que aquilo era só o começo. Teve um dia, num sábado à noite, que tudo mudou. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, cansada, querendo só tomar banho e dormir. Meus pais já tinham ido descansar. A casa estava silenciosa e Marcos estava sentado na beira da cama com a luz apagada, olhando para o nada. Eu acendi a luz e ele não piscou. Parecia que nem percebeu. Eu chamei: "Marcos?" Nada. Toquei no ombro e só então ele virou a cabeça devagar, como se tivesse voltado de muito longe. Eu fui lá de novo. Eu achei que ele estava falando de algum lugar físico. Onde? No centro? Na casa de alguém? Ele me encarou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era medo, não era tristeza,
Era consciência de algo maior, como quem tocou em algo proibido e não sabia como lidar. Eu fui lá de novo. Não é aqui, Jéssica. Não é nessa cidade. Não é. Não é nesse mundo. Ele engoliu seco. Eu achei que era sonho, mas não é. Eles chamam. Eu senti meu estômago embrulhar. Era a primeira vez que ele falava assim, com tanta certeza. Antes eram apenas frases estranhas, olhares vazios, mas aquilo parecia um aviso. Você está tendo crise de ansiedade. Isso acontece quando a gente está sobrecarregado. Você precisa descansar. Ele balançou a cabeça irritado, como se eu fosse uma criança incapaz de entender. Você acha que eu tô louco, né? Marcos, Eu sei o que eu vi. Eu ouvi as vozes. Eu senti o chão diferente. E as pessoas, elas não são pessoas, Jéssica. Elas só imitam. Meu corpo gelou. Ele falou aquilo com tanta verdade que por um instante eu acreditei. Mas eu não podia deixar ele cair naquele buraco psicológico, ou o que eu achava que era isso. Amanhã a gente conversa. Você precisa dormir. Ele respirou fundo, suspirou e antes de deitar murmurou: Não dorme muito profundo hoje. Às vezes eles levam quem dorme pesado demais. Eu ri, mas minha espinha travou. Naquela noite, eu demorei a fechar os olhos. E quando fechei, o pesadelo começou a se formar. Eu só não sabia que não era pesadelo. Era convite. Na manhã seguinte, Marcos parecia mais calmo. Quase normal. Até fez café e cantou baixinho enquanto mexia no açúcar, como o fazia quando éramos crianças. Por um momento, pensei que tudo tinha sido só um surto de cansaço, estresse acumulado, sei lá. Coisas da mente. Mas à noite, quando meus pais foram dormir, ele bateu na porta do meu quarto. Não era um bater comum. Era lento, cadenciado, como se estivesse marcando um ritmo, um relógio invisível. Jéssica, a voz dele saiu baixa. Eu quero te mostrar. Eu sentei na cama, o estômago gelou. Mostrar o quê? Ele entrou, fechou a porta devagar e ficou ali, parado, me encarando. O ar parecia pesado ao redor dele, como se ali dentro tivesse ficado mais quente de repente. O outro lugar. Você precisa ver, ele engoliu seco, para não achar que eu enlouqueci. Meu coração batia alto demais. Eu quase podia ouvir minhas próprias pulsações ecoando na cabeça. Tá, então vamos, respondi, nervosa. Ele apenas balançou a cabeça. Não precisa sair. A gente não vai a lugar nenhum. Só dorme. Eu ri, mas meu corpo tremeu. Como assim só dorme? Você vai me mostrar um lugar dormindo? Ele aproximou o rosto, os olhos fundos, a expressão séria, assustadoramente firme. Não é sonho. Não chama de sonho, Jéssica. É travessia. Travessia. A palavra ficou flutuando na minha mente como fumaça. Uma parte de mim queria levantar, acender todas as luzes da casa, arrastar meus pais para o quarto e dizer: tem alguma coisa errada com o Marcos. Mas outra parte, a parte que cresceu dividindo segredos com ele, me impediu. Eu me deitei. Ele apagou a luz e sentou na beira da minha cama. Não luta, só deixa acontecer, ele disse. Foi a última frase que ouvi antes do mundo sumir, como se alguém tivesse desligado o botão da realidade. E aí, eu acordei. Ou achei que acordei, porque eu ainda estava na minha rua. Mas não era a minha rua. Não daquele jeito. Quando meus olhos abriram, eu estava de pé, no meio da rua da minha infância. A mesma calçada, as mesmas casas, mas tudo envelhecido, distorcido, morto. Como se décadas tivessem passado em minutos.
As janelas estavam quebradas, portões enferrujados, caídos. As paredes tinham rachaduras estranhas, quase pulsantes, como veias atravessando o concreto. Não era abandono natural, era como se o lugar tivesse sido drenado de vida. E o silêncio, aquele silêncio não era humano. Ele pesava, pressionava o peito, como se o ar estivesse espesso demais para entrar nos pulmões. Nem um cachorro, nem um pássaro, nada. Só o som distante de algo, rangendo ou respirando. Eu tentei chamar pelo Marcos, mas minha voz saiu abafada, como se o ar ali não vibrasse, um som morto. E então eu o vi, lá na frente, parado no meio da rua, me olhando. Marcos! Só que estranho. Ele estava com a mesma roupa, mas a pele parecia mais pálida, quase acinzentada. E os olhos? Os olhos dele tinham uma profundidade que eu nunca tinha visto, como se ele estivesse olhando através de mim e não para mim. Ele levantou a mão devagar, me chamando. O gesto era o dele, mas o corpo não parecia ser mais. Eu dei um passo. O chão estalou, como ossos quebrando. E nesse momento eu percebi, não era terra. O piso era duro, frio e parecia mover muito discretamente, como se respirasse abaixo dos meus pés. O céu estava cinza, não céu normal, mas um cinza espesso, como poeira suspensa. Nada de sol, nada de lua, só um vazio sufocante. Quando avancei mais um passo, vi sombras passando pelas janelas das casas em ruínas, movimentos rápidos, observando. Mas não havia ninguém, não pessoas. Algo estava lá, vigiando. Marcos fez sinal de novo, mais insistente. Eu senti meu corpo sendo levemente puxado, como se a gravidade naquele mundo quisesse me engolir. E foi aí que eu ouvi passos atrás de mim. Lentos, arrastados. Eu virei e vi ele. O homem. Alto, magro ao ponto de parecer que os ossos furavam a pele. Pele cinza, quase esverdeada. Olhos fundos, negros, sem brilho. Vestindo roupas antigas, como se tivesse saído de outra época. Ele ficou parado, olhando para mim. E o mundo pareceu prender a respiração com ele. Ele não caminhou até mim, ele simplesmente estava lá, como se tivesse surgido do ar pesado. Por um segundo eu congelei. Meu corpo sabia antes da minha mente. Aquilo não era humano. Era algo que vestia uma forma humana, como uma roupa emprestada. O som do mundo sumiu completamente. Nem meu coração eu ouvia mais. O homem inclinou a cabeça devagar, estudando meu rosto. Era como se ele estivesse me avaliando, medindo se eu era digna ou descartável. E então ele falou. A voz não saiu só pela boca. Ela vibrou no chão, nas paredes, na minha coluna. Volta. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Não era um pedido, não era um conselho. Era uma ordem, e meu corpo queria obedecer. Marcos, lá na frente, fez um gesto desesperado, estendendo os braços para mim, mas ele não falou nada, e o silêncio dele doía mais do que qualquer grito. O homem deu um passo seco, como madeira quebrando. Ele foi chamado. A voz profunda ecoou dentro de mim. Você não foi. Meu estômago virou gelo. Como assim? Eu sussurrei, sem sentir meus lábios mexendo. Ele ergueu a mão, longa demais, dedos finos como garras, cobertas de pele. Se entrar por vontade, não volta. Um segundo de silêncio mortal. E se voltar, não volta inteira. Naquele momento, Marcos deu 3 passos para trás, como se uma força o puxasse. O rosto dele, meu irmão, parecia suplicar e acusar ao mesmo tempo. Parte dele queria me salvar, outra parte queria me levar.
E aí eu senti uma pressão no peito, como se algo invisível estivesse tentando me empurrar para frente, para aquele lugar. Uma atração tão forte que parecia meu corpo querendo sair de si mesmo. Eu respirei fundo, ou tentei. O ar não entrava. Meus dedos formigaram. O chão parecia braceletes frios prendendo meus pés. A voz dele veio de novo, mais baixa, quase um sussurro que queimava. Vai agora, enquanto ainda é sua. Eu fechei os olhos, virei o corpo com tudo que me restava de força e corri na direção oposta. No segundo em que meus pés pisaram no asfalto rachado, o mundo explodiu em um som ensurdecedor, como milhões de vidros quebrando ao mesmo tempo. E então, silêncio total. Eu abri os olhos na minha cama. Mas eu não estava livre. E nem Marcos. Eu acordei com o coração disparado, a camiseta grudada no corpo de suor frio. A luz do amanhecer entrava pela janela. Por um breve, frágil segundo, eu pensei que tudo tinha sido um pesadelo, um sonho estranho causado pelo medo, pelas palavras do Marcos, pela tensão dos últimos dias. Mas quando virei o rosto para o lado, a cama dele estava vazia, arrumada demais, fria demais. Chamei por ele pela casa. Sala, cozinha, quintal. Nada. Meus pais disseram que ele devia ter saído cedo, talvez para caminhar, espairecer. Mas havia algo errado, eu sentia. O vazio no colchão dele não era a ausência comum, era como se o lugar que ele ocupava tivesse sido arrancado da realidade. As horas passaram e nada. O celular dele desligado. Nenhum amigo tinha visto. Ninguém sabia de nada. No fim do dia, meus pais começaram a ficar nervosos. No terceiro dia, fomos à polícia. Eles preencheram o relatório com pressa, com aquele olhar que diz: mais um desaparecido. Ninguém nos ajudou de verdade, ninguém procurou de verdade. Mas eu sabia onde ele estava. Eu sabia que ele não tinha simplesmente saído. Eu sabia que ele estava lá. À noite, sozinha no quarto, eu encostei a cabeça no travesseiro e murmurei uma coisa que nem sabia que sentia. Me desculpa por não ter seguido você. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim tremia aliviada, porque eu sabia que se eu tivesse continuado, talvez eu também tivesse desaparecida. Dias viraram semanas. A casa ficou pesada. Meus pais envelheceram em tempo recorde. E eu comecei a ouvir coisas. Às vezes à noite, um ruído no fundo do silêncio, como um ferro arrastando, longe demais para ser rua, perto demais para ser imaginação. E sonhos. O mesmo cenário destruído, mas sem ninguém lá. Só um som distante, um eco pesado, como um trem tentando sair de um túnel que nunca terminava. Antes de eu continuar, se essa história tá te prendendo, curte e se inscreve no canal. Assim você me ajuda a trazer mais relatos como esse e a manter essas histórias vivas. Porque algumas experiências, se a gente não compartilha, elas nos consomem sozinhas. Agora vamos continuar. Foi no 42º dia que tudo mudou. Era noite. Eu já tinha perdido a conta de quantas vezes fiquei sentada na sala, encarando a porta de entrada, imaginando ela se abrir. Meus pais tentavam manter alguma rotina, mas você via que eles só existiam, não viviam mais. No 42º dia, eu estava deitada no sofá, sem conseguir dormir. O silêncio da casa era tão pesado que parecia vivo. Foi quando ouvi 3 batidas lentas na porta. Toc, toc, toc. Meu coração congelou. Eu não me mexi. Nenhuma luz acendeu na casa. Só o som repetido da madeira tremendo sobre aquele toque. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, presa entre levantar ou correr. Quando finalmente criei coragem e fui até a porta,
Minhas mãos tremiam tanto que a maçaneta quase escapou. Quando abri, ele estava lá. Marcos. Mas não o Marcos que eu conhecia. Ele estava magro demais, rosto encovado, barba rala, roupas sujas e rasgadas. A pele parecia esticada demais sobre os ossos, como se tivesse sido secado por dentro. Os olhos... Deus, os olhos dele pareciam ter visto séculos. Um vazio profundo, um medo contido e algo mais, algo que não era dele. Ele me olhou como se tentasse reconhecer quem eu era. Gessia. A voz saiu fraca, rasgada, como se ele não falasse havia dias. Eu puxei ele para dentro antes que meus pais acordassem, ou antes que algo mais o puxasse de volta. Ele quase caiu no chão. Eu senti o cheiro de terra molhada, ferrugem e frio. Um frio que parecia saído de dentro dele. Ele tremia. Não de frio, de medo. Eles... Ele tentou falar, mas a voz falhou. Depois, sussurrou, quase sem ar. Eles não falam, mas sabem que eu voltei. Eu segurei o rosto dele, tentando entender, tentando ver meu irmão ali dentro. Quem, Marcos? Quem te fez isso? O que aconteceu? Ele piscou bem devagar, e quando abriu os olhos, parecia estar vendo dois mundos ao mesmo tempo, como se ainda tivesse metade lá e metade aqui. Você, ele sussurrou, não devia ter voltado naquela noite. Meu sangue gelou inteiro. Ele não estava falando com ele. Ele estava falando comigo. Sentei Marcos no sofá e trouxe água, mas ele nem tocou no copo. Ficava encarando o vazio como se ainda enxergasse coisas ali, como se aquele mundo grisa tivesse grudado nos olhos dele. Eu tremia, mas tentei manter a voz firme. Marcos, o que aconteceu com você? Onde você esteve esse tempo todo? Ele respirou fundo, como se falar fosse doer. Lá, o tempo não existe como aqui. Eu achei que tinha ficado 2 dias, no máximo 3, mas lá, as horas, elas não acabam, elas se esticam, dobram, machucam. Depois de alguns segundos, continuou. A cidade era nossa cidade, mas morta, não vazia, morta, como se tudo tivesse sido drenado. O chão respirava, as casas observavam, as janelas olhavam para mim. Eu senti a garganta fechar. E as pessoas? Os olhos dele tremeram. Não tinha pessoas, só formas, paradas nas janelas, algumas mais perto, outras escondidas. Elas só olhavam, sem piscar, sem mexer, como se estivessem esperando eu errar. Errar como? Ele arregalou os olhos, a respiração acelerando. Falar com elas, tocar nelas, deixar elas tocarem em mim, ou esquecer que eu era daqui. Se você esquece, você fica. Ele engoliu seco. Eu quase esqueci. Quase deixei elas me convencerem. De convencer do quê? Silêncio. Depois, de que eu era uma delas. Meu corpo arrepiou inteiro. E como você voltou? Perguntei com medo da resposta. Ele fechou os olhos e uma lágrima solitária caiu. Eu ouvi o trem. Eu prendi o fôlego. Não tinha trilhos, não tinha estação. Só um trem parado no meio da rua, no escuro. As portas abriram. Não tinha maquinista, não tinha ninguém, mas eu sabia que era a minha única chance. Ele virou o rosto e sussurrou como se alguém pudesse ouvir. O trem não te leva para casa. Ele te joga, lança, empurra. E quando você cai de volta, você nunca volta sozinho. Meu sangue gelou inteiro. Como assim não sozinho? Ele olhou direto para mim, olhos vazios, profundos, cansados e aterrorizados.
Ele viu você lá. A voz saiu quase inaudível. Ele sabe que você voltou por escolha. E agora tá esperando você dizer sim. Meu coração parou. Quem? O homem? A entidade? Eu não tinha certeza, mas Marcos tinha. E eu estava prestes a descobrir. Marcos ficou dias sem sair do quarto. Às vezes eu ouvia ele rezando baixinho, outras vezes chorando. Ele tinha medo de dormir, medo de fechar os olhos e voltar. E eu tinha medo de que ele fosse levado de novo, e medo de que viessem por mim. Ele nunca mais foi o mesmo. Começou a ir à igreja todos os dias, se afastou de tudo, parou de usar celular, evitava espelhos, evitava o silêncio. Dizia que o silêncio era o primeiro sinal. Eu tentei seguir minha vida, voltei ao trabalho, voltei à rotina, mas nada parecia real depois daquilo. Era como se a minha vida tivesse se tornado fina demais, frágil demais, como se eu estivesse pisando sobre um vidro que podia rachar no corta-mágicos e revelar aquele lugar por baixo. Por um tempo, eu achei que tudo tinha acabado. Quase consegui acreditar. Até a primeira vez. Era madrugada, eu estava deitada e ouvi, longe, muito longe, o eco metálico de algo pesado nos trilhos. Mas não existem trilhos na nossa cidade. Nunca existiram. Pensei que era imaginação, um trauma se manifestando, um som inventado pelo medo. Mas então, uma semana depois, de novo. E outra vez, 2 dias depois. Nunca um padrão, nunca frequente, sempre inesperado. Nunca perto demais para ser impossível ignorar.